Chamaram de louco quem sonhava alto, quem falava do céu sem poder tocar. Riram da fé, negaram o milagre, sem saber o que Deus ia revelar. Julgaram a luz na escuridão da mente, confundiram amor com solidão. Mas quem anda guiado pelo eterno não se curva à voz da confusão. O mundo aponta o dedo e tenta condenar, mas quem tem promessa não nasceu pra recuar. Chamaram de louco, também chamaram Jesus. Tentaram apagar, mas não venceram a luz. Oi, meus amores! Aqui estou eu, Saskia Carneiro, autora do livro Contra o Dominismo, Despertar do Gigante. Hoje apresentando para vocês, conforme nós tínhamos falado da vez passada, o jejum do leite e do mel. Essa gravação começou na fazenda do Roberto e do Eduardo, comigo tirando o leite lá para ilustrar o nosso assunto. No domingo, dia 31, estava tendo a festa do carro de boi em Raposo, inclusive, né? Tem até uma filmagem do carro de boi voltando por Eugenópolis. E depois nós finalizamos aqui na Cachoeira, mostrando também a simplicidade da alimentação e a nossa paisagem natural nesse país maravilhoso. Quem vive a verdade carrega a cicatriz, mas é nela que Deus mostra quem sempre quis. Se te chamam de louco por crer sem enxergar, é porque tua visão nasceu pra muito além de olhar. Há milênios a história se repete, o ignorante não consegue compreender que o gênio carrega em sua alma o que o medo não consegue perceber. O invejoso critica o que não alcança, o insano prefere desacreditar. Mas quem foi tocado pelo alto tem coragem até pra recomeçar. Chamaram de louco, também chamaram Jesus. Tentaram apagar, mas não venceram a luz. Quem vive a verdade carrega cicatriz, mas é nela que Deus mostra quem sempre quis. Se te chamam de louco, siga sem temer. Às vezes o impossível só precisa crer, porque os escolhidos sempre vão ouvir o mundo duvidar antes de a glória surgir. Chamaram de louco, também chamaram Jesus. Tentaram apagar, mas não venceram a luz. Quem vive a verdade carrega cicatriz, mas é nela que Deus mostra quem sempre quis. Oh, oh, oh.
que a importância do jejum do leite e do mel? Na realidade, o contradominismo vem apresentar uma proposta de simplificação. Ele considera que nós nos tornamos seres muito complicados, muito complexos, devido à sociedade em que nós vivemos, que na realidade não é uma sociedade amistosa, é uma sociedade hostil ao ser humano natural e comum. Então, dentro das propostas do contradominismo, tem a proposta de simplificação da aprendizagem, simplificação da linguagem, simplificação da psicologia, do entendimento da psicologia, porque, inclusive, a gente considera assim, que nós somos seres psicológicos. Então, o razoável e previsível é que todos nós tenhamos uma certa dosagem de psicologia até para lidar conosco mesmo. Lidar com as outras pessoas também, mas até para lidar conosco mesmo. E aí, dentro dessas propostas, tem a proposta de simplificação da alimentação, que seria o caso do jejum, do leite e do mel. O que se come no jejum do leite e do mel? No jejum do leite e do mel se passa fome? De maneira alguma. No jejum do leite e do mel, o que se come são apenas o leite e os derivados, no caso queijo, manteiga. E no grupo mel estão inseridos não apenas o mel, mas também as frutas. E por que as frutas estão inseridas nesse grupo mel? Porque esse jejum ele é baseado nas expressões bíblicas da terra prometida, que a terra prometida seria de onde emanaria o leite e o mel. E qual é o mel que realmente emana da terra? São as frutas. Aí uma das curiosidades que as pessoas têm, né? Essa aqui é minha favorita, cadê? Manga, eu amo manga, ó. Kiwi, caqui. Mas uma das curiosidades que as pessoas têm, goiabas, mexericas, é a respeito das comidas salgadas. Falam assim, mas então você não faz alguma comida salgada? Porque nós temos o hábito de comer coisas salgadas. Então, além do queijo, que já é a previsão da comida salgada, o que mais você come? Nesse conceito desse jejum, fruta não é apenas o que é doce. Fruta tem o conceito da botânica, o que vem depois da flor. O que vem depois da flor é a fruta. Então, por isso, inclui também outros alimentos, como, por exemplo, o chuchu, a abóbora, a berinjela, o tomate, a azeitona, o pimentão, a pimenta e uma série de alimentos. A fruta-pão. O que é que não entra nesse jejum? Eu não como, por exemplo, arroz, feijão, macarrão, nada disso. Porque todas essas coisas são consideradas sementes. Então, nesse jejum, não se come as sementes, se come apenas as frutas. O leite, as frutas e o mel são considerados os únicos alimentos que nasceram realmente para serem comidos. Então é por isso que são eles os alimentos da terra prometida. Seriam provavelmente, naturalmente, os alimentos humanos, nos quais nós não teríamos que matar alguma coisa para comer. Eu comecei por um jejum em que apenas não se comia carne, conforme a orientação das igrejas, nem peixe, porque os animais são os seres que mais sofrem
quando são assassinados, quando morrem. Para tirar o sofrimento de dentro de mim, seria tirar o sofrimento também do meu alimento. O que eu ingerisse não poderia ter sofrimento. E fui seguindo várias orientações, fui seguindo a orientação de várias igrejas, porque eu sou de formação católica, mas atualmente eu não me considero unicamente católica, eu me considero ecumênica, ou seja, eu frequento todas as religiões cristãs, desde que, e pode não ser cristã também, desde que tenha inteligência espiritual, porque a importância maior que eu dou é a inteligência espiritual. Eu sei que nenhum de nós é perfeito, nenhuma religião é perfeita. A única maneira que tem de uma religião ser vista com perfeição, ela ser vista nos pontos em que ela tem a inteligência espiritual. Se a gente fosse esperar realmente para nos desenvolvermos moralmente, psicologicamente de uma religião ser perfeita, isso não aconteceria, porque nós não temos religiões perfeitas. O que nós temos são religiões imperfeitas que nós podemos usar como ferramentas para atingir a nossa própria perfeição. Então, eu não vou contra nenhuma religião, mas eu também não vou contra os ateístas, não, porque tem em muitos pontos em que eles têm razão também. E aí, essa opção, essa proposta de simplificação psicológica através da visão de Deus interior, anjos e demônios interiores. As questões de Deus interior, anjos e demônios, têm muitas consequências práticas que a gente consegue analisar a existência dessa estrutura psicológica dentro de nós. Por exemplo, e a gente vê que dependendo da idolatria das pessoas, elas adoecem de uma maneira, elas adoecem de outra. Quantas pessoas não são fanáticas? E isso é que na maior parte das vezes irrita os ateus, porque elas fazem uma mistificação em cima de alguma coisa que deveria ser inteligência espiritual, mostrando a importância do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que Deus, qualquer Deus, um Deus imperfeito, não, a perfeição, uma meta de perfeição. Nós não conhecemos realmente a perfeição, como nós não podemos conhecer, essa é a verdade, ainda não. Simplificação, como é a simplificação da psicologia, dos métodos, dos entendimentos, uma necessidade de simplificação e unificação, porque uma linguagem realmente democrática é uma linguagem que todos entendam. E até agora, o que foi colocado de linguagem democrática para a nossa população foi a pornografia, quando o que deveria ser colocado como linguagem realmente democrática é o conhecimento. Isso está até na legislação e não é obedecido. Essa é a verdade. Nós nos tornamos seres complicados, como Jesus disse, que não daria sinais a uma geração de adúlteros, e ainda disse que não se acabaria essa geração antes que aquelas coisas acontecessem. E o que é essa geração de adúlteros? Nós somos essa geração de adúlteros. Essa geração ainda não passou, porque nós adulteramos tudo. Nós adulteramos o nosso conhecimento, nós adulteramos a nossa alimentação, nós adulteramos as nossas relações. Adultério não é só quando os cônjuges se traem. O adultério se refere à falsificação de algo por alguma coisa de menor qualidade. Nós adulteramos a nossa comida, a nossa bebida, o nosso ar, as nossas palavras. Nós adulteramos tudo. Então nós somos essa geração de adúlteros, uma geração que mente e que ainda não passou. Aqui é um alimento que não é adulterado. Ainda que haja mudanças orgânicas, esse alimento é um alimento naturalmente
trazido pela natureza. O que nós colocamos no livro O Contradominismo, Despertar do Gigante, é que existe um interesse sistêmico em controlar, em dominar as pessoas, inclusive pela alimentação. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas são pouco habituadas a comer frutas, mas você vê que qualquer criança pequena come as frutas naturalmente. O que elas não comem naturalmente são as outras alimentações que a gente insere depois. Tem também muitos mitos hoje em dia relacionados com o combate ao consumo do leite. E por que esse combate ao consumo do leite? Principalmente aqui num país onde se emana leite. Realmente nós temos uma bacia leiteira fantástica. Muitas pessoas do interior sobrevivem à base do leite. Mas internacionalmente não é interessante que nós sejamos produtores de leite. É interessante que nós sejamos produtores de carne. Então, nós temos toda uma campanha contra o leite que as pessoas inocentemente repetem. Como, por exemplo, aquela frase, aquele jargão que rodou a nossa sociedade de que nenhum animal adulto comeria leite, né? Beberia leite. Da vaca, por exemplo, porque da vaca seria só para o bezerro. Gente, não é verdade. Nós somos produtores de leite, eu vim de uma família de produtores de leite e nunca vi um animal rejeitar leite. Nunca vi nenhum tipo de animal, adulto ou não, rejeitar leite. Sinceramente, eu não consigo nem entender como é que as pessoas repetem esse tipo de jargão. No entendimento que é colocado no contradominismo, isso é um interesse sistêmico para tirar das pessoas esse sustento que a humanidade teve ao longo de toda a existência dela. Uma pessoa, por exemplo, que tem intolerância à lactose, ela é uma exceção, ela não é uma regra. E as pessoas hoje em dia têm citado demais, porque tem gente com intolerância à lactose. Sim, mas no geral nós somos mamíferos. Chamaram de louco quem sonhava alto, quem falava do céu sem poder tocar. Riram da fé, negaram o milagre, sem saber o que Deus ia revelar. Julgaram a luz na escuridão da mente. Não, batata não, Léo. Batata é raiz, é só leitinho e frutinha. Chuchu não é raiz. Chuchu vem depois da flor, ele dá uma florzinha, depois é que dá o chuchu. Mas ele não é uma semente? Não, a semente está dentro dele. Ele, pelo lado de fora, ele tem a polpa da fruta. Só que você não tem como comer o chuchu sem matar a semente dele. Acaba matando. Não tem jeito. Sim. Entendeu? Mas não come a semente, porque esse jejum você não come nada que tenha dado sofrimento, que tenha tido sofrimento. Milho. Não, milho também não pode comer, não. Milho é semente. Milho também? É, milho é semente. Milho não é frutinha. Não, é semente. Não, o pessoal tem como cereal. Tudo que é cereal é semente. Ah, então o trigo não entra na sua refeição. Não, trigo é semente. Tudo que trigo, soja, não tem soja, não tem grãos, né? Na verdade, nenhum tipo de grão. Uhum. Feijão, não. Arroz não. Arroz, não. Ovo Nozes, não. nozes, castanhas, Não, amêndoas. não. Tudo semente. E se for, por exemplo, o coco, o óleo do coco? Olha, mas o coco Coco, eu olho. é fruta. Uhum. O que a semente do coco é um. Como é que se fala? Esqueci o nome. Acho que é um embrião. É uma parte que tem assim, bem perto daquela parte onde a gente abre para tirar a água. Uhum. Então não tem como comer o coco sem matar o embrião dele.
mas o coco em si não é a semente, é o alimento da semente. Entendeu? Essa é uma característica da fruta. A fruta é o alimento da semente, como a gente acaba comendo a fruta, se torna o nosso alimento, é o nosso alimento natural, é a fruta. Entendeu? Tô aprendendo. Não fica um jejum 100% leite e mel com clara de ovo. Mas as claras de ovos também foram feitas para serem comidas pelo pintinho, mas foram feitas para serem comidas, é um alimento. Se a pessoa não conseguir comer frutas, que tiver uma intolerância à lactose, ela pode substituir pelas claras de ovos. Não fica 100% leite e mel, porque leite e mel é o que você entende. Leitinho, frutinha, mel. Mas é válido, se ela tiver dificuldade, quiser fazer esse jejum. Porque realmente é um jejum muito bom. Eu passei 8 anos fazendo esse jejum sem adoecer. E sem tomar remédio, né? Assim, significativamente não, uma vez ou outra. Mas, Sassi, começar esse jejum foi difícil pra você? Léo, foi difícil, porque nós temos esses hábitos alimentares, né? Somos viciados em sabores artificiais. Você tira o sofrimento da sua alimentação, você está tirando o sofrimento de dentro de você mesmo. E a prova disso, sem dúvida alguma, foi essa situação desses 8 anos em que eu não adoeci. Depois, em compensação, quando eu saí desse jejum, passei muito mal. Passei um ano inteiro passando mal, que eu achei que eu não fosse nem sobreviver aquele ano. Essa que é a verdade. Você saiu do jejum, porque você saiu do jejum. Eu saí do jejum. Mas o jejum não é uma coisa obrigatória, você faz porque você se sente bem. Não, no meu caso, eu faço porque eu me sinto bem, eu gosto, eu quero ser 100% leite e mel. Aham. Mas não é só por isso, não. É uma votação espiritual. Pelo que eu entendi, eu faço esse jejum, então eu não fico nem nesse plano. Então eu que seja obediente. Entendi. Agora, se eu recomendaria esse jejum, recomendo totalmente. Recomendo totalmente. Eu sou a menina do leite e do mel. Eu faço campanha desse jejum. E como começar? Começar dessa maneira. Primeiro corta-se a carne. E aí você vai fazendo uma progressão até só comer o que é chamado de legume, que não é legume, é fruta, mas é feito de maneira salgada. Você pode fazer vários pratos, substituindo as massas pelos legumes, né? Como a berinjela, o chuchu, a abóbora, a abobrinha, né? E outros mais. E Que são alimentos salgados, né? que são alimentos salgados, né? Até você chegar nesse ponto. Questão do sal. Ah, Tem tem alguma coisa a dizer? Ou o sal é uma coisa. o sal, nós somos o sal da terra, então nós precisamos de sal, temos que comer sal. Agora outras coisas como, por exemplo, o alho não entra dentro desse jejum. Se eu quiser Azeite. consumir só um pouquinho, o azeite entra, porque o azeite é feito de azeitona. Entendi. Entende? É. Azeitona é uma fruta. Às vezes esses são meus questionamentos com a sua alimentação. Mas eu acho bacana. Acho bacana mesmo. O alho é uma espécie de um bulbo que também alimenta a raiz da planta. Folhas. Nenhum tipo de folha? Não, Nenhum tipo de verdura? não. Porque a folha não nasceu para ser comida, ela nasceu para a planta respirar. Aí você come a folha, ela tem um sofrimento de você comer a folha. As coisas que nasceram para ser aquilo mesmo, elas não têm sofrimento nenhum de serem o que elas são. As frutas não sofrem nem um pouquinho de você comê-las. As, pelo contrário, ficariam tristes se você não comesse. Verdade, se nós não comer. Uai, que elas nasceram para serem comidas, né? Então, entendeu? Legal. Muito obrigada por vocês terem assistido o nosso vídeo até aqui.
Eu espero que ele possa trazer reflexões a respeito da nossa alimentação, a nossa responsabilidade com a nossa alimentação. Da mesma maneira que nós temos que ter responsabilidade com as nossas palavras e ter uma orientação sempre ligada à inteligência espiritual e à elevação do nosso ser. Deus abençoe a todos, com todo o seu amor e misericórdia. Um beijo para vocês. Amo vocês. Chamaram de louco quem sonhava alto, quem falava do céu sem poder tocar. Riram da fé, negaram o milagre, sem saber o que Deus ia revelar. Julgaram a luz na escuridão da mente, confundiram amor com solidão. Mas quem anda guiado pelo eterno não se curva à voz da confusão. O mundo aponta o dedo e tenta condenar, mas quem tem promessa não nasceu pra recuar. Chamaram de louco, também chamaram Jesus. Tentaram apagar, mas não venceram a luz. Quem vive a verdade carrega cicatriz, mas é nela que Deus mostra quem sempre quis. Se te chamam de louco por crer sem enxergar, é porque tua visão nasceu pra muito além de olhar. Há milênios a história se repete, o ignorante não consegue compreender que o gênio carrega em sua alma o que o medo não consegue perceber. O invejoso critica o que não alcança, o insano prefere desacreditar. Mas quem foi tocado pelo alto tem coragem até pra recomeçar. Chamaram de louco, também chamaram Jesus. Tentaram apagar, mas não venceram a luz. Quem vive a verdade carrega cicatriz, mas é nela que Deus mostra quem sempre quis. Se te chamam de louco, siga sem temer. Às vezes o impossível só precisa crer, porque os escolhidos sempre vão ouvir o mundo duvidar antes de a glória surgir.